Quantos sonhos estão aí, agora mesmo, pulsando dentro de você, mas presos em uma gaiola invisível? Quantas ideias brilhantes, capazes de mudar o jogo, estão acumulando poeira em alguma gaveta mental, esperando um dia que nunca chega? Você sente essa vida que clama por expressão, essa força que anseia por movimento, mas que parece acorrentada por algo que você nem sempre consegue nomear? Medo? Dúvida? Aquele cansaço sutil que sussurra amanhã? Essas são as correntes da inércia, as algemas invisíveis da procrastinação. E elas são mais reais e mais devastadoras do que qualquer muro de concreto. Mas, e se eu te dissesse que a chave para romper essas correntes não está em algum evento externo, em alguma permissão que você espera receber, ou em um golpe de sorte que talvez nunca venha? E se eu te dissesse que a chave mestra, a ferramenta capaz de estilhaçar essas grades, já está nas suas mãos neste exato momento? Essa chave tem um nome: iniciativa pessoal. Não é um dom místico concedido a poucos escolhidos. É uma decisão, uma escolha consciente, deliberada, de dar o primeiro passo, mesmo que o chão pareça tremer sob seus pés, mesmo que a voz do medo grite em seus ouvidos. Mesmo que o passo seja pequeno, quase imperceptível para o mundo, mas gigantesco para a sua alma. Essa é a verdade nua e crua que os arquitetos do próprio destino, aqueles que Napoleon Hill estudou incansavelmente, entenderam profundamente o sucesso extraordinário, a vida que transborda significado e realização. Não floresce no jardim da espera. Ela não brota para aqueles que aguardam as condições perfeitas, o sinal verde do universo ou a aprovação alheia. Não, ela nasce da faísca, daquela centelha de coragem que desafia a paralisia. Ela nasce da iniciativa, que você decide tomar agora, neste instante. É essa decisão, esse movimento inicial, que rasga o véu da mediocridade e começa a transformar o potencial bruto que reside em você em realização palpável, em impacto real no mundo. A iniciativa não é apenas o começo, é a declaração de guerra contra a estagnação. É o grito de liberdade da sua alma empreendedora. Mas para quebrar essas correntes, primeiro precisamos entendê-las. O que são realmente o medo e a procrastinação que tanto nos paralisam? São monstros invencíveis? Destinos inevitáveis? Não. São hábitos, padrões mentais que nós mesmos alimentamos, muitas vezes sem perceber. O medo, essa sombra que se agiganta na antecipação, raramente corresponde à realidade do desafio. É uma projeção da mente, um fantasma construído com os tijolos da dúvida e da insegurança. E a procrastinação? A procrastinação é a sua serva mais leal. É o refúgio confortável onde a mente se esconde para não enfrentar o desconforto da ação, do risco, da possibilidade de falhar. Vivemos na era da informação. Mas, paradoxalmente, muitos se afogam em conhecimento, sem nunca dar o primeiro mergulho na ação. Colecionamos cursos, livros, vídeos motivacionais, esperando pelo momento perfeito, esperando sentir aquela inspiração divina, ou aquela certeza absoluta antes de começar. Que ilusão perigosa! O momento perfeito é uma miragem no deserto da inação. Sentir-se pronto é um luxo que raramente precede as grandes realizações. A verdade inconveniente é que a espera é a própria armadilha. Cada dia que você adia, cada depois eu faço, é mais um elo forjado na corrente que te prende. Napoleon Hill, em sua sabedoria atemporal, alertava sobre isso. Ele sabia que a indecisão é um ácido que corrói a alma. Ela se cristaliza lentamente em dúvida. E a dúvida, quando não combatida, floresce no terreno fértil do medo. E o medo? O medo é o carcereiro silencioso que tranca as portas da oportunidade e joga a chave fora. Quantas vidas brilhantes foram reduzidas a sussurros de ICT por causa dessa trindade nefasta: indecisão, dúvida, medo?
Quantos impérios deixaram de ser construídos porque o primeiro tijolo nunca foi assentado? Contraste essa paralisia com a energia vibrante que explode quando a decisão de agir é tomada. Mesmo que a ação seja pequena, imperfeita, desajeitada, a iniciativa libera uma força criativa que estava represada. O simples ato de começar envia uma mensagem poderosa para o universo e, mais importante, para a sua própria mente. Eu estou no comando agora. A inércia não me define mais. A ação, mesmo a mais hesitante, quebra o feitiço da passividade. Ela injeta vida onde antes havia estagnação. Ela prova, na prática, que o monstro do medo era, na maioria das vezes, apenas uma sombra projetada na parede. A história não é escrita pelos hesitantes. Ela é moldada pelos que ousam dar o primeiro passo, muitas vezes em meio à zombaria, à descrença e a um coro de vozes dizendo: é impossível. Pense em Alberto Santos Dumont. No início do século XX, a ideia de uma máquina mais pesada que o ar alçar voo era, para muitos, pura fantasia, um desafio às leis da natureza. Enquanto outros debatiam teorias ou esperavam por avanços tecnológicos milagrosos, Dumont estava lá, em Paris, não apenas sonhando, mas fazendo. Sua iniciativa não foi um lampejo isolado de genialidade, mas uma sequência obstinada de tentativas, erros, ajustes e, acima de tudo, a coragem de começar de novo após cada revés. O voo do 14 bis em 1906 não foi apenas um triunfo da engenharia. Foi o clímax de incontáveis atos de iniciativa pessoal, a materialização de uma vontade que se recusou a ser paralisada pela dúvida ou pelo ceticismo alheio. Ele não esperou que alguém lhe desse um manual, ele escreveu o manual com ação. Ou considere a trajetória de Madame C.J. Walker, nascida Sarah Breedlove, filha de escravos recém-libertos no sul dos Estados Unidos pós-Guerra Civil. Em uma época e lugar onde as barreiras para uma mulher negra eram monumentais, quase intransponíveis, ela enfrentou não apenas a pobreza extrema, mas também problemas pessoais, como a perda de cabelo. O que ela fez? Lamentou-se? Culpou o sistema? Esperou por ajuda? Não. Ela viu um problema, o seu próprio e o de muitas outras mulheres negras, e tomou a iniciativa de criar uma solução. Começou pequeno, misturando ingredientes na própria cozinha, vendendo seus produtos de porta em porta. Sua iniciativa não foi um grande salto planejado, mas uma série de pequenos passos corajosos, impulsionados por uma necessidade e uma visão. Ela não esperou ter capital, ela criou capital com sua ação. Ela não esperou ter uma equipe, ela construiu uma equipe inspirando outras mulheres com sua determinação. Madame Walker se tornou uma das primeiras mulheres milionárias self-made da América. Não por sorte, mas pela força indomável de sua iniciativa pessoal, que transformou a adversidade em oportunidade, silêncio em voz e necessidade em um império. Esses gigantes e tantos outros que deixaram sua marca no mundo não eram imunes ao medo ou à dúvida. A diferença crucial residia na sua resposta a esses sentimentos. Em vez de se deixarem paralisar, eles usaram a iniciativa e como antídoto. O primeiro passo, aquele movimento inicial que rompe a inércia, foi o verdadeiro ato de heroísmo. Não foi o sucesso final que os definiu, mas a coragem persistente de começar, de tentar, de agir quando tudo conspirava para a imobilidade. Eles entenderam, talvez instintivamente, a lei fundamental que Napoleon Hill codificaria mais tarde. A iniciativa é o motor que liga a ignição da jornada. Sem ela, o veículo do potencial permanece estacionado, acumulando ferrugem na garagem da vida. O mundo não se curva aos planos grandiosos guardados na gaveta, mas à ação determinada que os traz à luz, um passo de cada vez. Engana-se quem pensa que a iniciativa é apenas aquele grande impulso inicial. Aquele rompante de coragem que te lança em um novo projeto ou desafio. Isso é apenas o começo, a ignição. A verdadeira maestria da iniciativa, aquela que constrói legados e transforma vidas de forma duradoura, reside em cultivá-la como uma disciplina diária. Sim, uma disciplina.
como treinar um músculo, como aprender um instrumento. A iniciativa pessoal não é um evento isolado, é um hábito forjado no calor da repetição consciente. Cada dia se apresenta como um campo de treinamento. Cada pequena escolha que você faz, levantar da cama imediatamente, ou apertar o botão de soneca, fazer aquela ligação difícil, ou adiá-la, começar a escrever aquele parágrafo, ou se perder nas redes sociais, é uma oportunidade de exercitar o músculo da iniciativa. Não subestime o poder dessas microdecisões. Elas parecem insignificantes isoladamente, mas, somadas, criam um momentum avassalador. Cada vez que você escolhe a ação em vez da inércia, cada vez que diz sim à iniciativa e não à procrastinação, você não está apenas cumprindo uma tarefa, você está reprogramando sua própria mente. Pense nisso, a mente funciona por padrões. Se você alimenta consistentemente o padrão da hesitação, da dúvida, do adiamento, é isso que se tornará seu estado natural. O medo se sentirá em casa. A inércia parecerá confortável. Mas, se você deliberadamente começa a alimentar o padrão da ação, mesmo que desconfortável no início, algo mágico acontece. A ação começa a gerar mais ação. A clareza começa a surgir do próprio movimento. O medo não desaparece por completo, mas ele perde o poder de te paralisar. Ele se torna um ruído de fundo, não a voz que comanda o show. É aqui que a autodisciplina se entrelaça com a iniciativa. Não é sobre ter uma força de vontade sobre-humana o tempo todo. É sobre criar sistemas e rituais que favoreçam a ação. É sobre entender que a motivação é inconstante, mas a disciplina é confiável. É a disciplina de dar o próximo passo, mesmo quando a empolgação inicial desapareceu, que separa os amadores dos mestres. É a disciplina de continuar remando quando a tempestade chega, que constrói a resiliência. E qual é o resultado dessa prática constante? Uma autoconfiança inabalável. Mas não uma confiança vazia, baseada em afirmações positivas sem fundamento. Uma confiança real, sólida, construída sobre a rocha das suas próprias ações. Cada vez que você toma a iniciativa e supera um pequeno obstáculo, você envia uma mensagem para o seu subconsciente. Eu sou capaz. Eu consigo. Eu faço acontecer. Essa confiança, nascida da prova concreta da sua própria capacidade de agir e realizar, torna-se uma armadura invisível contra as críticas externas e, principalmente, contra a autossabotagem interna. Você para de esperar que alguém acredite em você, porque você sabe, no fundo da sua alma, do que é capaz, pois você tem as cicatrizes e as vitórias das batalhas diárias da iniciativa para provar. E aqui chegamos a um ponto crucial, uma verdade muitas vezes inconveniente, mas absolutamente libertadora. Abraçar a iniciativa pessoal de forma plena significa, inevitavelmente, assumir responsabilidade radical pela sua própria vida, pelos seus resultados, pelas suas falhas, pelas suas vitórias. Não há meio termo. Não dá para querer o poder da iniciativa sem aceitar o peso da responsabilidade que vem junto. Observe ao redor. Quantas pessoas vivem presas em um ciclo de reclamação? Culpam o governo, a economia, o chefe, a família, o passado, a falta de sorte. Vivem como folhas ao vento, jogadas de um lado para o outro pelas circunstâncias, esperando que algo ou alguém externo venha resgatá-las. Essa é a mentalidade de vítima. É um lugar sedutoramente confortável, pois isenta o indivíduo da necessidade de agir, de mudar, de enfrentar seus próprios demônios. Mas é um conforto que custa caro. Custa a sua liberdade, o seu potencial, a sua própria vida. Agora, contraste isso com a postura daquele que verdadeiramente internalizou o poder da iniciativa. Ele entende que, embora não possa controlar todas as circunstâncias externas, ele tem controle absoluto sobre suas respostas, suas atitudes, suas ações. Ele não perde tempo procurando culpados, ele procura soluções. Ele não espera que as condições melhorem. Ele toma a iniciativa de criar as melhores condições possíveis com os recursos que tem. Ele não vê um obstáculo como um ponto final,
mas como um desvio que exige criatividade, resiliência e, acima de tudo, mais iniciativa. A iniciativa pessoal só floresce em solo fértil, e esse solo é a autorresponsabilidade. Quando você decide parar de apontar dedos e começa a olhar para dentro, para o que você pode fazer, para como você pode mudar, para qual iniciativa você pode tomar agora, algo fundamental se transforma. Você deixa de ser um efeito passivo das circunstâncias e se torna a causa ativa da sua própria realidade. Você assume o leme do seu barco, mesmo que a tempestade esteja forte. Você entende que a liberdade de escolher seu caminho vem com o peso intransferível de ser o único responsável pela direção tomada e pelos resultados alcançados. Isso assusta? Talvez. Exige coragem? Com certeza. Mas pense na alternativa. Viver uma vida ditada pelo acaso, pelas opiniões alheias, pelos medos não enfrentados. Viver como um espectador da própria existência, lamentando o que poderia ter sido. A responsabilidade radical, embora pesada no início, é o preço da verdadeira liberdade. É o reconhecimento de que você é o autor da sua história, o escultor da sua alma, o capitão do seu destino. E a iniciativa pessoal é a ferramenta com a qual você escreve essa história, esculpe essa alma e navega esse destino. Não há poder maior do que este. Saber que, não importa o que aconteça lá fora, a decisão de agir, de iniciar, de responder com força e propósito, reside inteiramente dentro de você. Se a iniciativa é a chave e a responsabilidade é o terreno, então o agora é o único momento em que a ignição pode acontecer. Não ontem, que já se foi e só serve como lição. Não amanhã, que é uma promessa vaga, um refúgio conveniente para a procrastinação. É neste exato instante, neste milésimo de segundo que você respira, que reside todo o poder de transformação. O agora é o ponto de inflexão, é o portal estreito por onde a intenção deve passar para se tornar ação concreta. Por que tanta ênfase no agora? Porque a mente humana é mestra em criar ilusões temporais. Ela nos convence de que haverá um momento mais propício, um dia em que estaremos mais preparados, mais inspirados, menos cansados. Mas isso é uma mentira que contamos a nós mesmos para justificar a inação. Cada vez que você adia, cada vou começar na segunda-feira, cada só preciso de mais um pouco de tempo, você não está ganhando tempo, você está reforçando as correntes, você está dando mais poder ao medo, mais solidez à inércia. Você está, na prática, escolhendo a paralisia em vez do movimento. O poder explosivo do agora reside na sua simplicidade e na sua brutal honestidade. Ele corta através da névoa da complexidade e das desculpas elaboradas. Ele te confronta com uma pergunta direta. O que você pode fazer, neste exato momento, para avançar, mesmo que 1 milímetro, em direção ao que você diz que quer? Não precisa ser a solução completa. Não precisa ser o plano perfeito. Precisa ser um passo, uma ação, uma decisão manifestada. Pense nisso. Qual é aquela tarefa que você vem adiando? Aquela conversa difícil? Aquele primeiro esboço do projeto, aquele telefonema, aquele pedido de desculpas, aquela inscrição no curso, aquele primeiro exercício físico. Identifique uma coisa, a menor ação possível que represente um movimento para fora da zona de estagnação. E então, faça. Agora. Não daqui a 5 minutos. Não depois de terminar de ler isto. Agora. Você vai descobrir algo libertador. A clareza não precede a ação. Ela muitas vezes segue a ação. É no fazer, no experimentar, no tropeçar e levantar, que o caminho se revela. Esperar ter clareza total antes de agir é como esperar que o carro ande antes de ligar o motor. O movimento gera clareza. A iniciativa destrava a visão. A ação dissolve a confusão. O agora é o catalisador que transforma a névoa da dúvida na luz da possibilidade. Romper as barreiras do medo e da procrastinação não exige um ato heróico de uma vez só. Exige uma sucessão de pequenos atos de coragem no agora. Cada agora que você escolhe a iniciativa, você enfraquece as correntes. Cada agora que você age apesar do medo, você expande sua zona de conforto.
Cada agora que você assume o comando, você reescreve o roteiro da sua vida. Não desperdice o poder infinito contido neste instante. Use-o. Ele é a sua maior arma contra a mediocridade. Então, aqui estamos, no limiar da decisão. Você ouviu sobre as correntes invisíveis do medo e da procrastinação. Você viu como os gigantes da história usaram a iniciativa pessoal como cinzel para esculpir seus destinos contra todas as probabilidades. Você entendeu que a iniciativa não é um raio que cai do céu, mas um músculo que se fortalece com a disciplina diária da ação, nutrido pela responsabilidade total e acionado no poder explosivo do agora. A mensagem central é clara, direta e inescapável. A iniciativa pessoal é a força libertadora que reside dentro de você, esperando para ser despertada. Ela é o antídoto para a paralisia. É a ponte entre o sonho e a realidade. É a declaração de que você não é mais um passageiro na jornada da vida, mas o piloto no comando. Não se trata de eliminar o medo. Ele sempre será um companheiro de viagem para aqueles que ousam explorar territórios desconhecidos. Trata-se de aprender a dançar com ele, a agir apesar dele, a usar sua energia como combustível em vez de freio. O poder de iniciar a mudança, de quebrar as correntes, de reescrever seu roteiro, não está em algum guru, em algum livro secreto ou em alguma circunstância futura ideal. Ele reside inteiramente dentro de você, neste exato momento, na sua capacidade de escolher, na sua coragem de dar o primeiro passo, por menor que seja, na sua decisão de parar de esperar e começar a construir. O mundo não precisa de mais espectadores, não precisa de mais sonhadores passivos. Ele clama por realizadores, por pessoas que ousam transformar suas visões em realidade, suas ideias em impacto, seu potencial em legado. E você? Você vai continuar assistindo da arquibancada ou vai descer para a arena? Vai continuar acorrentado pela dúvida ou vai usar a chave da iniciativa que sempre esteve em suas mãos? A escolha é sua, sempre foi. Mas o tempo, esse recurso implacável e não renovável, continua correndo. Cada segundo que você hesita é um segundo a menos de construção, de crescimento, de vida vivida em sua plenitude. Não espere mais pela permissão que nunca virá. Não espere mais pelo momento perfeito que nunca existirá. Não espere mais sentir-se pronto, porque a prontidão é forjada na ação. Levante-se, respire fundo, sinta a força que pulsa, em suas veias. Identifique aquele primeiro passo, aquela ação mínima que você pode tomar. Agora, para romper a inércia. E então, com toda a coragem que conseguir reunir, dê esse passo. Assuma o comando. Declare para si mesmo e para o universo: a partir de hoje, eu ajo, eu inicio, eu construo. Eu sou o mestre do meu destino, o capitão da minha alma. Porque quando você toma essa decisão, quando você abraça o poder indomável da sua iniciativa pessoal, você não apenas quebra as correntes, você começa a voar. Assuma o comando, agora.